aqui na nossa região, na nossa propriedade, a gente consegue 3 safras no mesmo ano. Então você tem uma produção de grãos de soja, grãos de milho e depois de carne. Né? Que país que consegue fazer isso? Nossa última parada dessa temporada foi em Chapadão do Céu, na fazenda Sucuriú, onde fomos muito bem recebidos pelos jovens produtores Thomas e Luísa Peixoto. A propriedade de grande porte fica bem em frente ao Parque Nacional das Emas, e o cuidado com a preservação ambiental é uma característica passada de geração para geração. Opa! E aí, Thomas, tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá? Tudo bem, agora com o soquinho, né? Soquinho. Tudo certo? Foi ótimo, tranquilo. Tá certo. Bem-vindo a Chapadão do Céu, fazenda Sucuriú. Linda, inclusive, hein? Parabéns. Incrível aqui o lugar. Muito obrigado. Vamos chegar? Vamos, bora. Com licença. Dos 16.700 hectares que a família possui, 6.000 hectares são de áreas de preservação permanente e reserva legal. Eles poderiam, legalmente falando, transformar mais áreas florestais em lavoura, mas optaram por não fazer. E aí, Thomas, conta um pouquinho aí da tua história da tua família, história desse lugar incrível aqui que a gente tá, com participação especial, inclusive. Tudo começou aqui com uma paixão que meu avô, que é médico, gaúcho, tinha por gado. E meu pai se formou em 78, ele veio pra cá, conheceu e ajudou a abrir e começaram a estruturar a parte de agricultura. A parte de agricultura. Meu pai sempre gostou muito de agricultura, começaram com arroz, né? Umas araras aí. Participação especial. Participação especial, tem demais. E a gente viu que aqui era muito propício para grãos. Então a gente está aqui na fazenda Sucuriú, conversamos com o Thomas ontem, fomos muito bem recebidos, e agora temos a Luísa, né, que é a irmã do Thomas aí, também faz parte dessa geração que toma conta aqui da propriedade. Eu queria ouvir um pouco a tua história, Luísa, conta pra gente aí. Eu me formei em agronomia em 2009 por um incentivo muito grande da minha família. Minha avó, meus avós e meus pais sempre incentivaram a gente a continuar nesse trabalho de cuidar do que é nosso, né? Um trabalho bonito de produzir alimentos. E eu comecei trabalhando em vários setores, assim, aprendendo até, gradiei a área, tratei semente, fiz experimentos na lavoura. Aí eu fiquei responsável pela pecuária e hoje eu estou responsável pelo administrativo, né? A parte de financeiro, RH, toda essa parte burocrática. Que é extremamente importante e necessária, né? Sim, com certeza. Eu e o Thomas, a gente trabalha muito bem juntos, porque ele gosta mais da parte de campo, de negociação, e eu tô na parte, então, realmente da papelada. E é importante vocês estarem aqui juntos, inclusive, para a gente mostrar que aqui tem harmonia entre a preservação ambiental e a produção. Mas aqui a gente vê algo que as pessoas costumam não ver, porque a gente sabe que no Brasil o produtor rural paga praticamente para preservar, né? E ele tem essa questão, mas também tem prejuízo, né? Exatamente. Aqui nós temos um caso de prejuízo com o queixada, é o peccary, é um porco silvestre. Esse problema aqui no entorno do Parque Nacional das Emas ele é muito sério, e a gente sabe que ele é sério em vários lugares do Brasil. Além de o Brasil ser o único país que o produtor rural paga para preservar, muitas vezes eles têm prejuízos com essa preservação. As queixadas, mamíferos que formam grandes bandos sociais, vêm do Parque Nacional das Emas para comer o que está sendo plantado. O prejuízo gerado já passa de R$1 milhão por ano. O manejo seria um bom caminho para solucionar o problema, mas ainda é um assunto polêmico. Inclusive, nós temos um país vizinho aqui, o Peru. O queixada é considerado uma riqueza, né? E aqui no Brasil, infelizmente, é considerado uma praga. Lá eles usam o couro, a carne, né?
Então é aquela questão, o ambientalismo passional ao invés do ambientalismo racional. Preservação, né, ela vem hoje com um prejuízo também da fauna. Se nós estamos tendo prejuízo com fauna, nós temos fauna. Aqui eu também gosto de falar que é uma produção ambiental, é uma floresta viva. A gente tem o certificado onça pintada, aqui nós temos as principais presas da onça, o queixada, temos capivara, tamanduá, anta. Eu costumo dizer que até nós temos muito mais animais do que no Parque Nacional das Emas. A gente tem recebido muitos turistas que querem ver um tamanduá, querem ver um animal silvestre, um lobo-guará. É muito mais fácil você ver dentro da propriedade rural do que na própria unidade de conservação. Integração lavoura-pecuária é uma coisa que na verdade surgiu aqui no Brasil e só os produtores daqui fazem. Tem já a integração lavoura-pecuária-floresta também. Queria que vocês explicassem como é que funciona aqui na prática essa integração e por que ela é tão positiva. Aqui na nossa região, na nossa propriedade, a gente consegue 3 safras no mesmo ano. Quando a gente coloca o pasto juntamente com o milho safrinha nos meses de fevereiro, a gente consegue colher o milho safrinha logo após a soja e adicionar o gado. E o grande tchan do negócio é que o gado, ele ajuda na produção do ano seguinte da soja e ao mesmo tempo ele tem um ganho de peso. Então você tem uma produção de grãos de soja, grãos de milho e depois de carne. Né? Que país que consegue fazer isso? E os benefícios são enormes. Mas na prática, Thomas, como é que a presença do gado auxilia no solo, por exemplo? Um exemplo claro, por exemplo, é a quantidade. Uma vaca ela consegue defecar 30 quilos, né? Ela urina 20 litros de urina. Adubo. É um adubo natural, né? E o que a gente percebe é que depois que se coloca a soja, você tem uma soja com uma sanidade muito maior, até diminuindo os fungicidas. Produções aumentam muito, né, da soja no ano seguinte. Sim, nós estamos vendo aí 5 sacos, pelo menos, de produção. Então aí a gente já cai por terra 2 questões. A primeira é que prejudica o solo, né, que a pecuária prejudica o solo, e a gente já viu que não. E também tem outra questão importante que é legal a gente levantar, que as pessoas falam, as pessoas estão desmatando para ter pasto, para ter a pecuária. E essa integração garante que não precisa desmatar nada para produzir carne, né? Exatamente. Luísa, e tu como mãe, como é que tu vê essa questão de legado também, de combater essa desinformação para que a gente consiga manter uma geração interessada no nosso setor? Eu vejo quando a gente realmente gosta do que a gente faz, a gente sente muito orgulho, né, de trabalhar com isso, né? E realmente continuar fazendo esse trabalho de mostrar para as futuras gerações a importância de você produzir com sustentabilidade. A palavra já vem, né? Se sustentar a longo prazo. Assim como meus avós e meus pais fizeram de produzir de maneira responsável, eu quero também, eu e o Thomas queremos fazer isso para as futuras gerações, pensando nos meus filhos, nos meus sobrinhos e as futuras gerações também, né? Olha o cheiro de riqueza aí. Então, hoje a fauna brasileira ela é intocada para o produtor rural e para qualquer um. Essa visão paternalista que eu vejo de muitas pessoas que trabalham nos órgãos ambientais brasileiros, de que aqui nada se toca, que nada se faz. E o agro ele é grande parte das reservas legais, né? 95% delas, foi isso. Estão dentro da área privada, né? Dentro das áreas privadas. Então é impossível você fazer conservação no Brasil sem ter o produtor como parceiro.
Viram como é importante conhecer o outro lado do agro? E é para isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês, através dessa websérie, o que realmente acontece dentro das propriedades rurais. Mostrar através dos olhos de quem produz, de quem vive no dia a dia essa responsabilidade de harmonizar o meio ambiente com a produção rural. E eu conto com vocês para que a gente consiga mostrar cada vez mais que o agro está longe de ser um problema e cada vez mais próximo de ser a solução.